Programa Igreja Militante pela Rede Século XXI está de novo na sua casa. Estamos felizes por isso. Obrigado pela sua audiência, querido telespectador. Pela Rede Século XXI, 1000 perguntas sobre a fé, sob a responsabilidade do ordinariado militar do Brasil. Creio na vida eterna. A vida eterna é constituída de 5 novíssimos: o juízo particular, o céu, o purgatório, o inferno e o juízo final. Essas são as grandes e últimas realidades da nossa aventura rumo ao pós-morte. Pós-morte que tem, essencialmente, 2 grandes possibilidades: vida eterna ou morte eterna. Comunhão definitiva e para sempre com Deus, ou eterno afastamento de Deus, num desespero, numa aflição, em dores que jamais acabarão. Estamos tratando do purgatório e investigando na palavra de Deus os fundamentos para esse dogma. E no programa anterior citamos o primeiro texto da Escritura que mostra a diferença entre a culpa e a pena quando uma pessoa peca. Para se reconciliar com Deus plenamente, para se purificar plenamente do pecado que ela cometeu, a natureza humana necessita não apenas do perdão de Deus quanto à culpa, mas tem também a obrigação de reparar a pena que é consequência, o mal que ela causou, ela precisa reparar. Ela precisa restabelecer a justiça, porque a ordem foi violada. Vejamos agora no Antigo Testamento um segundo texto que mostra a diferença entre culpa e pena. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 13 a 14. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Todavia, como desprezaste o Senhor com essa ação, morrerá o filho que te nasceu. Davi cometeu 2 graves pecados: o adultério e o homicídio. Ele fez sexo com a esposa do seu general, Urias. Fez sexo com Betsabé. Betsabé ficou grávida. Davi, então, para se livrar de Urias, maquinou a sua morte. Depois da morte de Urias, Deus manda o profeta para denunciar o rei desses 2 graves pecados. O profeta denuncia e o rei se arrepende. O profeta, então, que faz as vezes de Deus, diz: o Senhor perdoa o teu pecado, mas o filho dessa união pecaminosa vai morrer. O Senhor perdoa o teu pecado, cancelamento da culpa. Mas isso não foi suficiente. Era preciso Davi reparar o mal que ele cometeu. A pena, não para a culpa da qual ele já havia sido perdoado, a morte do filho. Pode-se até questionar nos critérios de hoje se tal decisão da parte de Deus mediante o profeta seria a melhor. Tudo que vem de Deus é o melhor e não nos cabe questionar o agir de Deus. Essa é a minha resposta para quem faz essa objeção. Mas o que nos interessa nesse texto é a distinção claríssima entre culpa e pena. Mesmo perdoado, Davi precisa expiar a pena, precisa reparar a consequência do pecado. Por isso, a purificação do pecador implica não apenas a necessidade de ele ser perdoado quanto à culpa, mas também de reparar o mal que ele cometeu. Enquanto as 2 coisas não acontecem, não se pode falar plenamente de autêntica purificação.